Bom dia, pessoal. Eu me chamo Adriano. Sejam todos bem-vindos ao primeiro encontro nordestino de aracnologia. E hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que, num primeiro momento, vocês podem achar que não tem muita relação com a aracnologia, mas que não é bem assim, tá? Tem relação direta com a aracnologia. E eu espero que vocês, ao final dessa conversa que nós vamos ter, né, pelos próximos 30 minutos, vocês consigam ver as possibilidades que vocês têm de trabalhar os aracnídeos com a educação ambiental, tá? É um tema que é um grupo que tem um apelo muito grande para a questão da educação ambiental, porque normalmente, aracnídeo são animais que despertam muita curiosidade da população. Então, eu recomendo muito que vocês guardem isso, né? Porque a gente vai conversar nos próximos 30 minutos, certo? Nós vamos discutir muitas coisas aqui. Eu vou dar alguns exemplos para vocês do que vocês podem fazer e espero deixar alguma mensagem aqui que seja interessante para vocês. Bom, eu me chamo Adriano e para a gente começar, né, essa nossa conversa aqui, vou falar um pouco aqui da minha trajetória, que eu fiz a minha graduação em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Pernambuco, no campus de Recife. Durante a minha graduação, eu tive, além de ter contato com projetos de pesquisa, eu também trabalhei com a questão de projetos de extensão, então eu já tive já um certo contato com a população, com a sociedade. Fiz também o mestrado e o doutorado na Universidade Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa. Além disso, também fiz duas especializações em educação, tanto em educação profissional e tecnológica, quanto também em educação de jovens e adultos. E aí, como profissional, eu atuei em diversos setores e como biólogo propriamente dito, para instituições públicas, né? Eu trabalhei como técnico na Universidade Estadual da Paraíba, na UEPB, no campus de Campina Grande. E atualmente eu estou na Prefeitura Municipal de Macaíba, que situa-se, né, que é um município da região metropolitana de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Nessa imagem aí que vocês estão vendo ao lado, eu estou sendo entrevistado, isso foi durante a pandemia, enquanto eu estava como técnico da UEPB, e foi uma coisa que eu percebi que havia uma demanda muito grande da sociedade, dos meios de comunicação, para acerca que eles queriam uma informação técnica, sabe? Que alguém dessas instituições, de universidades, se comunicasse melhor, que traduzisse essa informação para eles, porque a gente sabe que muito conhecimento ele é gerado todos os dias dentro das universidades, mas e que infelizmente nem sempre ele consegue chegar da maneira adequada para a população. E aí, por causa disso, o setor em que eu trabalhava, que era o CIATOX, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, ele era muito requisitado para fazer isso que vocês estão vendo aí na imagem, entrevistas, que aí a gente informava para a população como ela deveria proceder sobre diversos aspectos. E aí, por que que essa minha trajetória, né, ela é tão interessante para essa nossa conversa agora? Por causa do seguinte, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. A gente sabe que instituições, né, de ensino superior, de maneira geral, elas são alicerçadas por um tripé que é composto por ensino, pesquisa, né? São as publicações que nós vemos diariamente em diversos sites, até em redes sociais também, e também a extensão, que são as atividades voltadas para a população, né? Sendo que
uma coisa que infelizmente acontece muito é que é priorizado, de maneira geral, o ensino e a pesquisa, e que resulta que a extensão ela acaba ficando em segundo plano. E a extensão é justamente o tripé da universidade que deveria dialogar com a população, que deveria traduzir a importância da universidade para a população. Ou seja, existe essa demanda reprimida nessa questão da extensão. E por que que acontece isso? Porque, de maneira geral, esse diálogo, né, entre universidade e sociedade, ele é muito deficitário. Uma série de motivos, assim, motivos esses que eu não vou me estender aqui, que até fogem um pouco do nosso objetivo. Mas o que é que essa falta de diálogo ou esse diálogo deficiente causa? Ele causa uma espécie de bolha, que aí essa bolha você vai ter a universidade, que vai estar lá produzindo uma série de conhecimentos que são muito importantes, que são relevantes, mas que, infelizmente, muito desse conhecimento não vai chegar para a sociedade. A sociedade não vai entender, porque, porque não há essa tradução do que foi produzido pela universidade. Essa necessidade, a gente precisa conversar de uma forma que a sociedade entenda o que está sendo produzido. E aí, essa falta de diálogo, né, e essa bolha que eu falei para vocês, ela tem uma implicação, por exemplo, no poder público. Como eu falei para vocês, agora eu estou biólogo da Prefeitura Municipal de Macaíba. E uma coisa que eu percebo aqui, por exemplo, é que, por não ter o diálogo necessário com a população, as ações que são realizadas pelo poder público, elas são muito difíceis de atingirem o êxito desejado. Por quê? Porque elas não recebem apoio, elas não são validadas pela população. Isso aí vale para uma série de coisas, tá, pessoal? Limpeza urbana, controle de endemias, dentre tantos outros fatores que eu coloquei aqui para vocês verem que eu só listei alguns, tá? E aí, o que é que acontece? Qual é a principal consequência disso, né? Dessa não validação da população das ações, né? A gente vai ter nada mais do que o que vocês estão vendo aqui nessa imagem. A gente vai ter o que muita gente chama de enxugar gelo, ou seja, o poder público vai lá, faz uma ação, por exemplo, coloca uma plaquinha de proibido depositar lixo aqui. Mas se a população não entende o porquê da importância de não se colocar lixo naquele local, ela vai continuar colocando lixo, coloca lixo até debaixo da placa de proibido colocar o lixo. Por quê? Porque não foi trabalhado essa questão do lixo com a população. Por isso que a gente tem que trabalhar. Poder público, eh, institutos federais, escolas, universidades, a gente tem que educar essa população. Isso é uma coisa cada vez mais necessária, porque sem essa educação, a gente não consegue avançar. E aí, quando eu falo de educação, eu falo no sentido mais amplo possível da palavra, tá? Eu não estou falando só daquela educação que a gente tem nas universidades, nos institutos federais e nas escolas. Eu estou falando de toda a educação que a gente recebe ao longo da vida, seja a educação formal, né, que são essas que eu mencionei anteriormente, seja a educação informal,
que passa até, por exemplo, por uma roda de conversa com seus amigos. Você pode aprender muito com seus amigos, com seus vizinhos, dentro de uma associação de moradores. Tudo isso é educação informal. E esse somatório de educação formal e educação informal, por consequência, ela vai formar aquele cidadão e, por consequência, também isso tem implicações diretas na sociedade, né? Ela vai estar definindo a sociedade que nós temos. E aí vem a problemática atual que nós estamos vivendo, né? Que é o quê? A gente tem uma crise, que essa crise ela se estende por diversos setores da sociedade, né? Como crises políticas, econômicas, dentre outras. E uma das maiores expressões dessa crise que nós vivemos é o quê? É a questão ambiental. E essa questão ambiental, a gente tem que refletir, porque ela implica diretamente no futuro, não só das nossas gerações, ou seja, dos nossos filhos e netos, mas ela também implica no futuro até mesmo da vida, tá? No futuro do planeta, da biodiversidade. Não é só, ou quando eu estou falando aqui de futuro, não estou só falando do futuro da humanidade, eu estou falando do futuro de toda a biota do planeta. Porque se a gente não pensar, a gente não trabalhar essas crises que nós estamos vivendo, a gente vai ver cada vez mais, de maneira mais frequente, extinções de espécies, das mais diversas espécies, sejam elas animais, vegetais, fungos. A gente vai ver fenômenos, por exemplo, como secas extremas, incêndios em vários locais, além de geadas, tsunamis, chuvas além do previsto e uma série de outros desastres ambientais, que é o que a gente vê, por exemplo, nessas pequenas recortes de matérias que eu trouxe aqui para vocês. Que a gente vê, por exemplo, a primeira aqui em cima fala das enchentes do Rio Grande do Sul. Mas não é somente isso, tá? A gente vê também notícias sobre recordes de temperatura, secas, incêndios, mortandade de diversos animais, como as abelhas, por exemplo. E tudo isso, pessoal, tudo isso é um problema imenso, tá? Não é um problema só para a humanidade. Abelhas, por exemplo, elas fornecem o serviço ambiental da polinização, que é importantíssimo para a humanidade, porque muito do que a gente come, muito do que chega à mesa, à nossa mesa, depende de polinização. E os principais polinizadores são as abelhas. Então, se a gente tiver um problema com as abelhas, em última instância, a gente vai ter problemas lá na frente com o que vai chegar à mesa da gente, com a qualidade do nosso alimento. Então, assim, não não dá para mais para desgarrar, para separar uma coisa da outra. Aqui eu trago só alguns registros para vocês também refletirem sobre tudo que eu já falei, né? Que a gente tem aqui a questão das enchentes, dos incêndios. Aqui também a gente tem o caso da ilha de Tuvalu, que é uma ilha que futuramente ela vai ser é, completamente inundada, ela vai submergir. Tuvalu vai ser provavelmente a primeira nação a desaparecer por elevação do nível dos mares, do nível dos oceanos. E aí a gente vai ter, no caso da população de Tuvalu, a gente vai ter uma série de refugiados climáticos, né? A gente está sempre acostumado a ver em noticiários refugiados que fogem por causa de conflitos locais, né? Por causa de guerras, sejam guerras civis ou guerras com outros países. Mas agora o que a gente vai ver cada vez mais frequente são refugiados por causa de desastres climáticos.
Então, assim, não é uma conversa que dá mais para se jogar para debaixo do tapete. Precisa ser discutido, sim, a questão ambiental e cada vez mais. E discutido não só dentro das universidades, não só em congressos, mas a gente tem que levar essa discussão para todos os ambientes que a gente vive. A gente tem que levar essa discussão para a roda de conversa com os amigos, a gente tem que levar essa discussão para as escolas, a gente tem que levar essa discussão para a rua, para conversar com todo mundo, sem exceção. E aí, né, para quem ainda não está, para quem ainda não se deu por satisfeito, né, não entendeu do porquê que a gente precisa fazer educação ambiental, a gente precisa trabalhar a educação ambiental, porque tudo que eu já mostrei para vocês decorrente das ações do homem. Então, a gente precisa mudar a forma do homem pensar, a forma da humanidade pensar. A gente precisa fazer uma virada de chave. E para essa acontecer essa virada de chave, a gente tem que trabalhar o quê? A gente tem que trabalhar a educação ambiental. A gente tem que construir novos valores e que esses novos valores eles tenham por alicerce a preservação e a conservação do meio ambiente. A gente tem que preservar aquilo e a gente tem que saber explorar os recursos naturais de maneira adequada, tá? Não é brincadeira isso. Além disso, a gente tem que construir uma nova ética. E essa ética ela tem que estar justamente calçada no respeito a todo o meio ambiente, aos seres vivos. E aí eu deixo aqui essa frase para vocês refletirem um pouco do França e do Souza Neto de 2015, que justamente reforça tudo que eu já falei antes para vocês. De quê? De que a educação ambiental é a forma que a gente tem para fazer essa virada de chave na população, essa transformação. E também para a gente conseguir, de alguma forma, superar essa crise que a gente está vivendo no atual momento. Trazendo um pouco aqui para o meu contexto local de Macaíba, eu trago aqui para vocês esse print que é do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. E olha só, a gente tem aqui os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e eu gostaria que vocês reparassem no seguinte: olha só, você tem aqui a classificação geral. Macaíba ocupa a posição de número 4.194 de mais de 5.500 municípios, ou seja, Macaíba está nas últimas posições e também ela tem um nível de desenvolvimento sustentável considerado baixo. Tá? Vocês veem aqui nessa seta vertical em vermelho e nessa seta horizontal também em vermelho. Percebam aqui nesse quadro em vermelho que aqui você tem os 17 objetivos e percebam que eles estão em diferentes cores, mas a maioria deles está em vermelho. Quando eles estão em vermelho, significa que para aquele objetivo a avaliação dele é considerada muito baixa. Ou seja, precisa melhorar muito até que, por exemplo, o objetivo 14 ele se torne um objetivo avaliado como muito alto, a exemplo do objetivo 7. Para muita gente, esse cenário ele seria um problema, né? Para mim, eu vejo diferente. Eu vejo isso aqui como uma excelente oportunidade. Para quê? Para a gente trabalhar a questão da educação ambiental, porque muitos desses objetivos, a imensa maioria deles, passa justamente pela questão da educação ambiental. Então, assim, é uma excelente oportunidade de atuação para todos os biólogos. E aí, o que é que acontece? Para o ano de 2025, a Secretaria Municipal de Educação, ela elaborou um plano pedagógico anual para trabalhar a questão do meio ambiente e das mudanças climáticas. Só que
a Secretaria Municipal de Educação, ela não dispõe da expertise necessária para trabalhar essa temática. Então, ela entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a CEMUB, na qual eu trabalho, e solicitando o nosso auxílio, né? E aí, diante dessa demanda, eu pensei, por que que a gente não faz, não elabora um calendário com atividades mensais e que a gente não sejam atividades soltas, e sim atividades que sejam discutidas com a secretaria e com a equipe escolar para a gente conseguir inserir a educação ambiental não de uma forma fortuita e pontual, mas sim inseri-la de uma forma robusta, consistente. E foi isso justamente que eu fiz aqui, esse calendário, e eu vou apresentar para vocês aqui só alguns poucos exemplos do que nós desenvolvemos ao longo desse ano de 2025. Aqui vocês têm algumas imagens do que nós fizemos no primeiro semestre. Nós fizemos, por exemplo, aulas de campo. Isso aqui é um corpo d'água bem próximo dessa escola, do Francisco Falcão Freire. Nós trabalhamos essa questão da água no mês de março. Aqui também nós trabalhamos no mês de abril uma exposição com abelhas nativas da Caatinga, justamente aproveitando o Dia Nacional da Caatinga. Nós fizemos também nós fazemos sempre palestras também, isso é uma outra forma de se trabalhar a educação ambiental. Nós fazemos também concursos de desenho, essa é uma atividade que os alunos adoram, tá? Você tem um engajamento muito grande dos alunos. A gente faz esse concurso e geralmente a gente também já leva alguma forma de premiação, até para estimular também os alunos a participarem. Mas, assim, isso foi só alguns exemplos, mas nós ainda fizemos palestras com alunos do Instituto Federal, nós levamos esses alunos para as escolas, nós também fizemos trilhas ecológicas dentro de parques que nós temos aqui no município, isso tudo só no primeiro semestre. No segundo semestre, nós fizemos, por exemplo, por meio de parceiros, realizamos uma parceria com uma empresa que faz a logística reversa de resíduos eletroeletrônicos. Nós conseguimos fazer uma campanha com 20 escolas do município para fazer a arrecadação de resíduos eletroeletrônicos nas escolas. E percebam nessas imagens que a gente trabalhou não só a questão das crianças, mas também nós trabalhamos os adultos, porque isso aqui é uma turma de ensino de jovens e adultos, uma turma de EJA, e com eles também nós conseguimos trabalhar a questão dos resíduos eletroeletrônicos. Nós também fizemos parcerias com o aterro CTR Potiguar, que é o aterro que recebe todos os resíduos sólidos produzidos pelo município de Macaíba. Muitos dos alunos não faziam ideia de para onde iam o lixo que eles produziam. Então, nós levamos eles para quê? Para fazer uma visita técnica a esse aterro. E aí eles tiveram lá uma conversa com funcionários do próprio aterro em que eles disseram como que eles recebem, o tipo de tratamento que eles fazem e como que funciona um aterro sanitário controlado. Mas a gente não para só por aí, pessoal. A gente também participa, por exemplo, de eventos locais na escola, como, por exemplo, a Semana Estudantil também, que foi realizada durante o mês de agosto. Durante o mês de setembro, nós fizemos uma visita nesse espaço aqui, que é um outro parceiro nosso, que é a Casa Ecológica Minhocário Berg, que é um espaço interessantíssimo que os alunos puderam ter contato com soluções ambientalmente corretas, como, por exemplo, compostagem, biodigestor, tratamento de águas cinzas. Tudo isso são coisas que normalmente esses alunos têm esse conhecimento, dificilmente chega a eles, mas que é um conhecimento necessário. Eles precisam ter ciência dessas alternativas. E nada melhor do que uma visita de campo para isso, porque aí eles puderam ver, vivenciar
aquela experiência além de um texto, além de um vídeo, por exemplo, tá? Isso, assim, são só algumas possibilidades que vocês podem fazer, tá? E isso, assim, é ao meu contexto, à minha realidade. Mas isso tudo pode ser adaptado à realidade de vocês, pode ser ajustado conforme a necessidade de vocês. E aí, a partir dessas ações que eu fui desenvolvendo, foram surgindo alguns resultados que eu nem esperava que fossem acontecer. Porque, como eu disse a vocês, as atividades que eu vim desenvolvendo são voltadas para a rede municipal de ensino de Macaíba. Mas no primeiro semestre, por exemplo, a partir da realização dessas nossas atividades e da divulgação dessas atividades, nós fomos convidados a participar, por exemplo, de uma ação externa no município de Macaíba, numa praça, que essa imagem que vocês estão vendo aqui, isso foi no Dia do Meio Ambiente, em junho, com alunos da rede particular de ensino de Macaíba. Ou seja, eu pude conversar com esses alunos sobre a questão de educação ambiental com eles nesse Dia do Meio Ambiente. Mas não fica só por aí. Eu fui convidado também para participar de uma ação em uma escola da rede estadual de ensino aqui em Macaíba ainda. Fui conversar com os alunos em junho também sobre a questão de resíduos eletroeletrônicos. Então, assim, a partir de coisas que eu fui desenvolvendo para o município, eu fui recebendo convites para atuar em situações que eu nem esperava. E o ponto maior desses convites foi justamente o convite que eu tive para participar fora do município de Macaíba. Isso aqui é uma ação que eu desenvolvi numa escola no município de Ceará-Mirim. E aí essa escola ela tem uma particularidade, que é o quê? Essa escola ela está inserida dentro de uma comunidade quilombola que é a comunidade quilombola de Coqueiros. Eu levei lá para eles, nessa ocasião, uma exposição sobre abelhas nativas sem ferrão do Rio Grande do Norte. E aí esses alunos eles tiveram a oportunidade de conhecer essas abelhas que muitas vezes os pais e os avós desses meninos eles já conheciam essas abelhas, mas infelizmente devido a desmatamento e uma série de outros fatores, muitas dessas abelhas hoje em dia elas já são muito difíceis de encontrar na natureza. Então, essa atividade que eu fiz, ela acaba sendo meio que um resgate desse conhecimento tradicional que já existia nessa comunidade. E essas atividades que eu fiz, que vocês estão vendo aí, elas foram filmadas. Inclusive, após essa atividade, eu fui entrevistado. Por quê? Porque tudo isso faz parte de um documentário chamado Terra do Mel, que vai ser exibido no próximo mês, lá na COP30, em Belém do Pará. Então, assim, esse foi um resultado completamente inesperado para mim, mas que só mostra como que é alta essa demanda por ações de educação ambiental. Então, assim, eu trouxe essas situações aqui para vocês, esses exemplos de coisas que eu faço, que eu desenvolvo como servidor, aqui servidor público, mas que vocês, inclusive, podem utilizar isso como área de atuação para ganhar dinheiro, pessoal. Existem vários exemplos de atividades de educação ambiental remuneradas, tá? Que vocês podem sim se utilizar disso. Isso é uma área de atuação que é muito, muito negligenciada por biólogos. Então, assim, fica a minha dica para vocês. Biólogo não pode, não precisa trabalhar somente fazendo consultoria, somente dando aula, tá? Também tem a atividade de educação ambiental, que é uma coisa a ser explorada também. É só uma das possibilidades, tá? Que vocês podem aproveitar. E
por fim, para encerrar, o que é que eu deixo aqui de comentários finais para vocês, né? Essas atividades que eu mostrei para vocês, esses exemplos, o meu principal objetivo aqui é fazer com que vocês expandam os horizontes, ou seja, que vocês pensem fora da caixa, tá? O conhecimento técnico, científico produzido nas universidades, ele é importantíssimo e ele é extremamente necessário, mas a gente precisa traduzir todo esse conhecimento para a população. Esse conhecimento ele tem que chegar na sociedade. Se não, se ele não conseguir atingir a sociedade, infelizmente ele vai ser só mais uma publicação que vai ficar em algum repositório na internet ou vai ficar em uma biblioteca, vai ficar perdido, tá? Infelizmente não vai ter a função social que ele deveria, tá? Bom, eu não posso encerrar aqui essa conversa com vocês sem deixar os meus agradecimentos ao pessoal que trabalha junto comigo na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Macaíba, CEMURB. Também gostaria de agradecer ao pessoal da Secretaria Municipal de Educação pelo convite e por ter apoiado essas ações que eu desenvolvi ao longo desse ano. E também deixo aqui meu agradecimento a todos os meus parceiros locais que, de alguma forma, contribuíram com a realização dessas ações, tá? E por hoje é isso, pessoal. Agradeço por essa oportunidade e deixo aqui o meu contato para vocês. Obrigado.